Brasil Ponto Jus está no interior do Sergipe, onde fica a Serra da Miaba, cheia de trilhas com belas paisagens. Aqui no município de Lagarto, a Justiça está garantindo o direito à educação. 2 jovens juízes determinaram a reforma de 19 escolas em situação precária, que inclusive colocavam a vida dos alunos em risco. Aqui na cidade, nós também vamos mostrar as manifestações culturais, como a dança que os escravos faziam para parecer assombração e fugir das senzalas. Você vai ver imagens gravadas de vários ângulos. Esta pequena câmera, por exemplo, vai capturar os detalhes mais interessantes da cidade. Áreas de sertão. Por aqui se toca a vida assim, tranquilamente, como os boiadeiros tocam o gado. A Serra da Miaba, no interior sergipano, é dividida pelo rio Vaza Barris. Metade fica com o município de São Domingos e a outra com o município de Lagarto. Um santuário natural que guarda uma diversidade de biomas, como o cerrado e a caatinga. A Pedra da Arara, este paredão, é um dos atrativos do lugar. O Araújo, nosso guia, conhece muito bem a área. Levou 2 anos para mapear toda a Serra da Miaba. Cada trilha, cada nascente foi identificada, o curso do início até o fim, o final delas. É um mapa que é fácil de ser criado hoje através de um voo na região, né? Mas eu tenho um voo no detalhe a cada coisa que existe no local, né? Árvores, animais, insetos. Para encarar as trilhas, é preciso primeiro se proteger do sol, muito quente o tempo todo. O caminho exige também disposição e cuidado. E depois de tanto esforço, a esperada recompensa. Em toda a Serra da Miaba existem apenas 3 cachoeiras. Esta aqui é a do Saboeiro, a mais famosa delas. E que tal nadar em uma destas piscinas naturais? Lagarto tem pouco mais de 90 mil habitantes. Fica a 75 quilômetros da capital sergipana, Aracaju. Tinha uma pedra em forma de um lagarto, né? E essa pedra teria dado nome aqui à vila, né? A Vila do Lagarto. Essa pedra possivelmente existiu até o final do século XIX, ela foi demolida, foi desmanchada para fazer paralelepípedo para a cidade. Um dos símbolos da história do lugar é a Igreja Nossa Senhora da Piedade, construída em 1645 e reerguida 139 anos depois, em 1784. Outras construções têm um valor inestimável em Lagarto, as escolas públicas municipais. Esta aqui tem uma estrutura invejável. Uma maravilha, tudo pintado, quadra nova, sala, cadeira, tudo, ventilador, isso mais nem se fala, tudo lindo. Mas nem sempre foi assim. O colégio estava em situação precária. Hoje só está novinho graças a uma ação da Justiça de primeira instância. Para melhorar as condições de ensino, 2 jovens juízes decidiram pela reforma desta e de outras 18 escolas públicas municipais. Nesse caso concreto, essas escolas que foram objeto dessas ações civis públicas estavam com a sua estrutura física, sobretudo, comprometida e colocando em risco, inclusive, a integridade física dos seus alunos, dos seus professores e das pessoas que nela trabalhavam. Durante muito tempo se entendeu que o papel do judiciário não seria esse, que o judiciário não deveria interferir nas questões da alçada do Poder Executivo. Hoje está começando a se entender de uma forma diferente. O judiciário passa a assumir um papel importante na concretização dos direitos fundamentais. E o direito à educação é um direito fundamental, de caráter social. Daí a importância do papel do judiciário nesse ponto. O Edson, que dá aulas no Colégio Municipal há 20 anos, fez a denúncia à Justiça. A gente tinha um quadro todo danificado, cheio de buracos. Tinha um piso danificado também, onde às vezes alguns alunos até chegavam a cair. Quando chovia,
Os livros dos alunos tinham que ir para abaixo do birô do professor, porque molhava toda a sala, como também a temperatura, o calor aqui era muito forte. Insuportável mesmo trabalhar aqui. Os alunos confirmam as reclamações. O pior era o banheiro, por causa que quando chovia, alagava todo, não tinha descarga, era um mau cheiro, não dava pra gente brincar direito. Era na terra, quando chovia era lama. O banheiro era muito fedido. As salas eram um tocotinco de nada, todo mundo se prensando. Preocupante, não é? Afinal, o que está em jogo não é a estética do prédio, e sim a educação de milhares de jovens. Boa parte das salas de aula e das escolas estão em situação péssima. Telhados prestes a cair, salas de aula esburacadas, quadros esburacados, fiação elétrica exposta, outras sem eletricidade, sem água. Viviam uma realidade assim triste, o ensino público, principalmente da zona rural de Lagarto, né? Os professores insatisfeitos de trabalhar em locais com péssimas condições de trabalho. Isso veio a trazer revolta em alguns professores, alunos. A gravidade da situação exigiu uma ação rápida e os juízes estabeleceram data para o fim das obras de reforma da escola. Se o prazo não fosse cumprido, multa diária de R$1.000. Nós impusemos multa pessoal ao chefe do Poder Executivo, ao prefeito municipal. Dessa forma, entendemos que conseguimos dar uma efetividade maior à decisão. A decisão é cumprida em menor espaço de tempo e as reformas das escolas que as crianças precisam, elas efetivamente acontecem. O Poder Executivo Municipal promete que vai fazer a manutenção constante nas escolas para que a qualidade no ensino também seja mantida. As reformas foram feitas na gestão passada. Antes das ações judiciais, os alunos e professores corriam sérios riscos. Há 2 anos, parte do telhado desta escola desabou. A estrutura se deu ali na área do pátio, onde as crianças costumam brincar. Por sorte, a Justiça havia interditado o prédio 1 semana antes, o que evitou uma tragédia. 8 dias depois que nós saímos, que nós saímos da escola, aconteceu que caiu, o pátio caiu mesmo. A sorte foi que nós não estávamos mais aqui. E tinha criança aqui, mas eles estavam com a diretora assim, na secretaria, que eles tinham vindo pegar o material. Assim, foi assim a preocupação, porque se fosse num horário que tivesse todos os alunos, poderia ter acontecido uma tragédia. Hoje a professora ensina com tranquilidade. Mariana, conta 5 é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é Ana. Viva Mariana! Nesta outra escola, a reforma promoveu mudanças também nos alunos que estão mais dedicados aos estudos. Agora ninguém perde aula mais, não? Dá vontade de estudar agora. Antes eu malinava, agora não malino mais. Também Podera. Tá tudo novinho em folha. A escola ganhou banheiros espaçosos, salas com ventiladores, cadeiras suficientes para todo mundo e até um refeitório. Agora sim, dá vontade de ir para a aula, né? Antes os alunos da outra escola falavam, esse colégio, porco, esse colégio, vinha falar, a gente ficava com vergonha. Mas a gente não podia falar nada, por causa que se era verdade, a gente ia ter que ficar calada. Agora todo mundo, aquela escola tá bonita, porque não era igual a antes. Então foi uma mudança completa. Antes era pequenininha, muito abafada, as cadeiras eram bem juntinhas, por isso que as pessoas desmaiavam porque não tinha ventilador. Em Lagarto, os moradores também aprenderam a preservar a história do município. Um resgate cultural, criaram um grupo Parafusos, único no país. Os bailarinos relembram uma dança que os escravos faziam para escapar do trabalho forçado nas fazendas e chegar aos quilombos. Era uma forma de conseguir a liberdade. Conta a história que antes de fugir, os escravos roubavam as anáguas das senhorinhas nos varais. Eles vestiam saiotes brancos até o pescoço e saíam rodopiando assim. A ideia era parecer uma assombração e deixar os senhores com medo. Roda, roda, parafuso. E os senhores de engenho tinham medo naquela época porque tinham medo de alma penada ou outras assombração.
Alguns nem saíam de casa para procurar algo que estava sendo roubado, porque eles saíam para furtar também, para poder se alimentar. E os senhores, por medo da assombração, não saíam à procura dos escravos. Parafuso, parafuso, Lagarto é assim, um desses lugares em que a gente se sente em casa, onde a diversidade e a riqueza cultural são bem representadas. Na cidade, vimos que a realidade da educação no país pode ser diferente, que crianças pobres têm oportunidades iguais e que escola pública pode sim ser modelo. Vimos por aqui que a educação transforma e que em um ambiente saudável e seguro, os alunos aprendem mais e melhor. Roda, roda, parafuso. Roda, roda, parafuso. Na cidade de Lagarto, na cultura popular. Na cidade de Lagarto, na cultura popular. O grupo Parafuso, os canaviais, o grupo Parafuso estão botando pra quebrar. Parafuso.